Olá, querido, muito bom dia. Começando hoje, domingo, dia 16, com muita alegria, expectativa enorme. Nós estamos entrando na segunda carta, mas quanta coisa interessante, boa, peculiar que nós aprendemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Foi uma viagem fantástica, ainda sinto saudade aqui de alguns irmãos que passaram pela primeira carta. E eu venho esse domingo, dia 16, junto com o meu querido irmão, pastor João Silveira. Bom dia. Muito bom dia, querido. Muito bom dia. Bom dia a você que está nos ouvir. Bom dia a todos que participam conosco desse programa, ouvindo, interagindo, e a gente quer mais interação de vocês. A gente no final vai mandar o nosso zap para que você comente com a gente se gostou do programa, o que tem acontecido, o que tem mudado na sua vida e com as suas dúvidas. Mas o nosso bom dia, o nosso shalom precioso para todos vocês que neste domingo, 16 de fevereiro atípico, o único fevereiro que passa pela nossa geração, com essa tipicidade. E o nosso café da manhã, que está à mesa aguardando vocês. As nossas queridas mulheres da igreja estão com a mesa pronta, já aguardando às 8h30, para abrir, para que você venha, traga a sua família e tome esse café com a gente e participe desse momento de comunhão que é feito para guardar vocês aqui com a gente. Sim, muito legal. Lloyd, cheia de corações aí, animadíssima. Seja bem-vinda. Com todo o nosso amor. Com todo o nosso amor. Isso Seja aí. bem-vinda, cara. Obrigada, meu bispo. Obrigada, pastor João. Obrigada a você que está aí com a sua mesa preparada, você que está em qualquer lugar do Maranhão. Tenha um excelente dia. E nós estamos aqui, né, com essa mesa preparada, com café, com chocolate, esperando também os nossos ouvintes, né? Sim, porque com certeza. é uma boa ocasião, oportunidade para conhecê-los, né? Agora, tem gente do Maranhão, tem gente fora do Maranhão. Fora. Eu desconfio até que há alguém lá em Marte também participando. Em Portugal. Eu tenho amigos em Portugal também, né, que vão pelo YouTube, né, e aí sintonizam e nos ouvem também. Se você perder alguma coisa do programa de hoje, por algum problema qualquer, nós vamos estar a partir das 9 da manhã no YouTube com a transmissão da programação que a gente está fazendo pela rádio agora. Então, é só você sintonizar lá, né? Vai lá no canal Igreja da Colheita e você vai ter o programa de hoje transmitido a partir das 9 da manhã no YouTube, né? Muita gente boa que tem comentado, que tem estado conosco. Eu estou feliz de ver como o programa, João, tem vazado para tantos cantos, né? Imagina, eu estava parado ontem, por volta das 10 horas, e uma senhora chega para mim e disse: bom dia, o irmão já chegou da transmissão do programa, acabei de lhe ouvir. Eu não conhecia aquela criatura, eu fiquei tão feliz em saber que está abrangindo pessoas que nós não conhecemos. Sim. E que têm gostado do programa realmente, né? Tenho ouvido alguns pastores comentando sobre ouvir o programa, fazer dele a sua escola bíblica dominical. E eu, particularmente, confesso que nunca. Olha que eu estou com 70 anos e eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha apenas 10 anos de idade. Li por vontade, por gosto, e como li, comi mesmo, mas nunca tinha aprendido tanto sobre a Bíblia, especialmente sobre a carta aos Coríntios, do que nessa temporada que a gente termina a primeira carta. Né? Sim. João, tem uma característica de quando a gente estuda um texto, seja bíblico ou um texto que a gente estuda em grupo, a gente tem acesso ao descortinamento, a outras camadas que fogem daquela nossa catequese, né? E isso vai ampliando nossos horizontes, né? Outras percepções, outros olhares, outros toques que vão ampliando os horizontes, né? Igualmente, todos nós temos aprendido um pouco mais uns com os outros, né?
sem essa ideia do arrogo de querer ensinar, porque a gente quer ser professor de alguma coisa, mas somente poder repartir algum dom, alguma graça, algum conhecimento, alguma leitura com alguém, né? E isso tem feito toda a diferença, que a gente fica desarmado. Alguém pergunta sobre os ensaios do programa, eu disse que ensaio não existe. A gente chega desarmado aqui, né? A gente chega desarmado. Portanto, assim, pode ser que em algum problema a gente tenha alguma divergência, natural que se tenha, mas a gente está harmonizado, né? A gente está vivendo em harmonia, que palavra de um é considerada pelo outro, a gente faz diálogos aqui, né? É que eu tenho dito, a gente vive sob a dependência do Espírito Santo, e não há como viver um cristianismo sem depender dele. E especialmente quando sentamos nessa mesa e temos a responsabilidade de trazer a palavra de Deus, a clareza da palavra de Deus, àqueles que estão nos ouvindo de muito boa fé, mesmo aqueles que não estão ouvindo de boa fé, mas podem entender ou podem tirar alguma coisa, algum proveito disso. Sim, né? sim. Então, essa nossa dependência do Espírito Santo, o cuidado que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem, nos leva, na verdade, a essa dependência e sermos usados dessa natureza. Né? Sim, verdade. Aqui não tem nenhum tom professoral, nem conhecimento teológico, acadêmico de nenhum dos participantes. É apenas aquilo que está na Bíblia que o Espírito Santo traz clareza. Sim. Nossa abordagem nessa primeira carta nos levou a refletir sobre coisas tão importantes, né? Por exemplo, na primeira carta, a gente descobre que ela não é a primeira, ela é a segunda, que uma outra carta havia sido escrita, só que a gente não tem o registro dessa primeira carta. De alguma forma, historicamente, ela desaparece, seja por interferência daqueles que formaram o cânon, seja por ter sido perdida de alguma maneira, essa primeira carta. Então, nós temos 3 cartas aos Coríntios, das quais 2 nós temos registradas, né? Que a gente chama de primeira e segunda, mas seria a segunda e a terceira, né? Porque essa primeira carta se perde. Isso é um registro que a gente aprende lá na primeira carta, né? É exatamente o que eu queria falar. Aonde nós descobrimos que há uma primeira carta? Quando ele escreve e diz assim, que por carta já vos escrevi. Lembra? Estava engano no capítulo 12, quando ele diz, e por carta, aquilo que eu já vos escrevi por carta, né? Ou seja, se nós estamos na primeira, ele já havia escrito uma outra carta. Né? Exatamente. Aprendemos coisas interessantes sobre o comportamento cultico das mulheres, como é que... por que elas tinham que ficar caladas na igreja. ou seja, andamos por tantos caminhos interessantes, né? Que nos ajudam a observar a questão cultural, a questão histórica, a questão dos hábitos daquela igreja, né? Era uma igreja que fornece muito material para nós, João. As complicações da igreja de Corinto, elas fornecem materiais espetaculares para nós. Nós estamos aqui à margem da segunda carta, que a gente vai descobrir coisas fantásticas. Mas na primeira carta, o comportamento, a cultura da igreja de Corinto, aquela cultura miscigenada demais da conta, gente de tudo quanto é lugar ali, de cultura tão diferente, né? Sobre a ceia. Sobre a ceia, sobre tantos outros assuntos, né? Então fornece para nós material muito precioso para que a gente tenha uma noção de qual era a expectativa que os apóstolos tinham sobre a vida da igreja, né? Falar na ceia de Corinto, a gente, quando lê aquilo a grosso modo, entende que era mau caratismo, que era falta de respeito. É que o povo de Corinto não era judeu. Quem sabia celebrar a ceia eram os judeus. A ordem da ceia foi dada aos judeus. Se passou a outros povos, mas assim, muito a miúde, né? Sim. Então, era uma festa ágape, na verdade, né? Exatamente, mas era uma festa judia. De repente, foi introduzida no meio dos coríntios que não tinham essa base elementar como celebrar uma ceia com decência, né? Por essa razão,
eles se comportavam daquela... Não era mau caratismo, era apenas a falta de princípio elementar, a falta de disciplina ensinada em casa ou ensinada no meio do povo deles. Por isso, a gente não deve pegá-los e taxá-los de mau caráter, de desordenados, de glutões. Não, eles não tinham uma disciplina. Queriam fazer, mas não havia um modelo para fazer, porque eles não eram judeus. Da mesma forma, eu quero falar das mulheres. As mulheres estejam caladas na igreja, ou seja, até hoje, há igrejas que disciplinam que as mulheres não podem subir ao púlpito, não podem ensinar de público. Ele estava falando ali, o Paulo estava falando ali, porque, como dissemos, uma cultura miscigenada, né? E coisas que não eram entendíveis. As mulheres perguntavam, interrompiam o culto e perguntavam. Então, Paulo disciplina dizendo, não, que elas fiquem caladas e perguntem aos seus maridos em casa. Sim, eram conversas transversas, não tinha nada a ver com... Não interrompam a pregação, a mensagem que está acontecendo e guardem, anotem as suas perguntas. Em casa, perguntem ao seu marido ou depois perguntem para que não interrompa. Porque é chato você estar ouvindo tão atenciosamente uma mensagem, estar conectando ao seu espírito, de repente alguém sai com uma pergunta esdrúxula, você tem que parar para responder, corta, quebra aquela sequência. Então, Paulo está falando disso, não está falando que a mulher não deve falar. João, até hoje, por exemplo, no modelo de culto que nós temos, né? Um prega e todo mundo ouve, sentado um do lado do outro, né? Se tem uma coisa que me incomoda e me incomoda muito, não é? Eu acho que eu tenho sido tratado ao longo dos anos com isso, é que tu está pregando e tem gente conversando. Conversas pregando paralelas. E gente conversando, né? Assim, eu nem ouso criticar, porque não sei do que estão falando, né? Agora, que incomoda, incomoda. Agora, imagina fazendo perguntas direto ao pregador. João, não sei se tu já teve um bêbado no culto, né? Como atrapalha, né? Até um endemoniado atrapalha o ritmo do culto. Pois né? é. Era isso que estava acontecendo em Corinto. Então, meus queridos, não é invenção nossa. A gente vai pesquisar, a gente vai ler Bíblia de versões diferentes, a gente vai atrás para trazer para vocês. O que estava acontecendo em Corinto não era uma proibição e que nem deve ser feita hoje nas igrejas, que as mulheres não falem. A questão que Paulo está disciplinando é exatamente essa interferência no meio da pregação. É a ordem cultica. Né? A ordem cultica. Por favor. Deixem as mulheres trazer as suas mensagens, trazer as suas revelações, não aceitar balbúrdias, porque eu também já vi nos dias odiernos, como costumam dizer os evangélicos, mulheres que inventam profecias e no meio da mensagem saem com as suas profecias andando no meio do tempo também. Isso é baderna, né? Não é conveniente. Paulo disciplina isso aqui também na primeira carta, sobre falar em línguas. Né? Sim. Também ele disciplina. Isso é uma outra história. Mas, por favor, não privem essas santas mulheres. Deixa o menino rodar, né? Essas santas Deixa mulheres. Deixa as meninas e os meninos também, né? Existem meninos e meninas, né? Sim, eu tenho aprendido tanta coisa com as crianças, né? É doce, é doce. E agora a gente está entrando, João, na segunda carta, que eu diria assim, que é a carta do desabafo. A carta onde Paulo desnuda sua alma. Verdade. E fala de experiências que a gente chega a sentir na pele da gente, as coisas que aconteciam. Eu leio a segunda carta sempre me lembrando da trajetória de Atos dos Apóstolos, né? Porque muitos dos episódios que ele narra aqui foram registrados por Lucas, lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, se você gosta de estudar, eu penso que associar o livro de Atos dos Apóstolos com as cartas paulinas, você vai ter uma percepção melhor da história, onde tudo estava acontecendo. Né? Ele estava preso em Roma escrevendo cartas. Algumas dessas cartas foram escritas na prisão. Alguns desses registros foram em cadeias. Né? Ele narra experiências que ele passa
por exemplo, em Éfeso, né? Na região da Ásia Menor também, ali né? Experiência de quase morte, né? E a gente começa a entender como é que o caminho, né? É tipo o Salmo. O Salmo é o divã de Davi, né? Davi narra no Salmo o que se passava pelo lado de dentro, enquanto ele passava por aquela situação, por aquela outra. Então, os Salmos são um verdadeiro divã, né? Então, o que acontecia em Atos dos Apóstolos, nas cartas paulinas, Paulo escreve o que se passava por dentro dele. Aquele perigo entre falsos irmãos, né? Aquele mensageiro de Satanás que estava ali para esbofeteá-lo, né? E tudo que eles conseguiram foi colocá-lo de joelhos. Toda essa narrativa ela se encontra lá em Atos dos Apóstolos, né? Então, fazer a associação dessa leitura é muito importante, né? É como você lê o livro de Hebreus. Cara, leia o livro de Hebreus, mas associe isso com o livro de Levítico. Você vai ter uma percepção muito mais apurada da escrita aos Hebreus, né? Então, são livros que devem ser associados para a gente ampliar um pouco mais os horizontes, né? Eu estava falando em off, ontem à noite, eu conversando com a minha esposa sobre essa questão de leitura. Ler o livro de Esté, sem conhecer Juízes e o resto da história até o cativeiro de Babilônia, ele é um livro romântico, ele é com romantismo. E o livro de Esté é a consumação das promessas, do cuidado de Deus, que começa lá na travessia pelo povo amalequita, que estava sendo ali vingado, ou a tentativa de vingança. Então, ler o Desassociado, e eu estava caminhando para cá hoje pensando, a minha cultura eu fui tão mal ensinado, ou aprendi por conta, tanta coisa, que você pega a Bíblia e vai pegando a sequência dos livros e achando que aquilo aconteceu naquele período. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, a gente pega o livro, finda e parece que a história de Paulo findou ali, as cartas são coisas à parte. Eu vinha pensando, meditando nisso hoje. Gente, Lucas faz um registro, uma súmula da história de Paulo. Mas nesse interregno, nesse meio do que Lucas escreve, estão as cartas. As cartas não foram escritas depois. Porque depois que Paulo foi preso para Roma, ele morreu. Mas a gente aprende que cada livro tem sua sequência e acha que ele findou ali. Ele findou ali. Não, gente. As cartas de Paulo estão dentro, inseridas, como disse o bispo Renato, no histórico que Lucas faz da vida de Paulo. Então foi no meio delas que ele escreve a carta aos Coríntios. Exatamente. E a gente podemos iniciar a leitura Sim, podemos. Da segunda carta? Segunda carta. Que é a terceira, né? Onde o bispo acabou de dizer que Paulo aqui ele está tão vulnerável, né? Mostrando... Sim, né, está desnudado. Paulo, desnudado, né? Onde ele diz que ele ama esse povo sem limite, essa igreja ele ama com o coração tão aberto. E é nessa carta que ele diz, me amem também. É muito lindo isso, me amem também. Me amem também. Não há nada que impeça que vocês me amem também. Muito lindo. Então vamos começar, Vamos lá. Eu, Paulo, fui enviado pelo Messias, Jesus, numa missão especial planejada pelo próprio Deus. Escrevo à comunidade de Deus em Corinto e aos cristãos de toda a província da Acaia. Que todos os dons e benefícios que vêm de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sejam de vocês. Timóteo, que alguns de vocês conhecem e confiam, está comigo nesta saudação. Todo louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Messias, Pai de toda misericórdia, Deus de toda cura e restauração. Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis e antes que percebamos, Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa assim como Ele nos ajudou.
Muitas das situações difíceis que enfrentamos são consequências de seguirmos o Messias, mas os bons tempos de seu conforto restaurador compensam em muito o sofrimento. Vamos dar uma paradinha aqui, já temos material para trabalhar aqui. Cara, eu tenho marcado na minha Bíblia esse texto. Ele me chamou a atenção, João, porque algumas perguntas estão respondidas bem aqui. Por que é que eu estou passando por isso? Aqui responde alguns dos nossos porquês. João, ninguém entende bem o que o outro está passando se não tiver passado por aquela situação. A gente pode usar de compaixão, a gente pode ter misericórdia, mas se a gente tiver passado por aquela dor, a gente sabe onde é que está doendo e com que intensidade aquela dor está acontecendo. E muitas vezes, eu vou fazer a leitura aqui de novo, Lloyd, de um trechinho. Ele está ao nosso lado quando passamos momentos difíceis. Ou seja, momentos difíceis não é ausência de Deus na nossa vida. Momentos difíceis não são atributos da interferência do pecado na nossa vida. Nós passaremos momentos difíceis. E ao passarmos por momentos difíceis, que nós nos lembremos de que Ele está conosco. Ele nos leva para o lado de alguém. Aqui que está esse segredo de um porquê, né? Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo, para que possamos ajudar aquela pessoa, assim como ele nos ajudou. Viu? Muitas vezes o passar por aquela situação é uma academia, né? É uma escola de treinamento para que a gente corresponda nessa relação com o próximo, que a gente tenha verdadeira identificação com a dor que o outro está passando. Eu tenho dito assim, a dor do outro é a dor do outro e a gente tem que respeitar. Não é porque não está doendo em mim que a dor do outro inexiste. Eu preciso ter empatia com a dor do outro, o sofrimento do outro. Agora, isso se torna muito mais assertivo quando eu já passei por aquela situação e Deus me ajudou a sair daquela situação. Você ganha autoridade na sua fala, você ganha autoridade no seu amparo ao outro, porque você sabe muito bem o que Deus é capaz de fazer, né? Isso mesmo, já sabe o caminho, né? Já sabe o caminho. Essa semana, visitando um amigo que perdeu a sua esposa, eu dizia a ele: eu posso mensurar a tua dor, mas não posso sentir. Eu não sei o tamanho dela. Eu estou percebendo o que você está sentindo, mas não posso mensurar, porque eu não sei o tamanho dela. Eu nunca passei por isso. Chore, sinta a sua dor, e está aqui o meu ombro para te amparar, mas eu não posso mensurar a tua dor. E Paulo diz aqui, nos leva para perto daqueles que também estão sofrendo, porque juntos um compara a dor do outro, sente, já passei por isso. Sim. E o segredo ou o remédio é esse aqui. É Jesus Cristo. Confiar nele. Não é apenas dizer que confia, mas é confiar de fato, é entregar tudo a ele, é estar com ele, estar ligado a ele. João, olha a sutileza, olha a sutileza. Ele nos leva para o lado de alguém que também está sofrendo. Ou seja, é ele quem nos leva para o lado. A gente não está ali à toa, ele nos conduz para o lado. E por isso ele começa essa carta com essa oração de abertura. Sim. Louva a Deus, porque aí ele dá todo esse motivo do louvor dele. Sim. Tremendo demais. Cara, saber lidar com o sofrimento, ele vai já entrar por esse caminho. Saber lidar com o sofrimento é uma das coisas mais importantes. Evitar o sofrimento é uma tragédia. Vou repetir, hein? Evitar o sofrimento é uma tragédia. Sofrimento precisa ser encarado.
enfrentado e superado. Sem o enfrentamento não há superação, há tamponamento. Uau. Há uma anestesia. Há pessoas que estão buscando anestesias em fugas, que ao invés de crescerem, elas são infantilizadas na vida. A gente volta a falar disso logo depois do nosso intervalo comercial. Muito legal. A gente vai ali e volta já já. Pois bem, gente, a gente saiu agora para o intervalo falando sobre a importância do enfrentamento dos momentos difíceis, do sofrimento. E que a gente está vivendo uma ditadura do bem-estar muito perigosa para o ser humano, onde sofrer está associado a insuportabilidades e aí os tamponamentos, as anestesias que se tem praticado para fugir do sofrimento. Pare de sofrer, né? Você pare de sofrer. Pare de sofrer. Você vai no médico, ele te dá um ansiolítico, te dá um antidepressivo, e aí você vai tamponando e não cresce. Nós estamos uma geração de meninos, né? Uma geração de Neston, de Nutella mesmo. de Nutelinhas, que não estão crescendo, não estão amadurecendo, porque fogem do sofrimento. É o analgésico para febre. Sim, exatamente, João. Que é prenúncio de uma infecção. Sim, toma um antifebril, acaba a febre, mas a infecção continua lá, vai se alastrando. Fugir do sofrimento é uma tragédia para a natureza humana. E a gente aprende com Jesus a enfrentar o sofrimento, a depender dele. Deus está comigo. Eu estou sofrendo, mas Deus está comigo, Ele está presente na minha vida. E é justamente esse enfrentamento que faz a gente ganhar musculatura, faz a gente ganhar repertório, faz a gente ter a experiência para compartilhar com alguém que está sofrendo a mesma dor que nós sofremos há algum tempinho atrás. Ou compartilhar com nós mesmos, porque muitas vezes a gente não entende, não consegue se entender, e a aflição, a tribulação, a dificuldade nos faz reverter o quadro interior da gente, a arrogância, a prepotência. Claro. João, quando a gente é achatado pela humanização que os problemas impõem sobre nós, a gente pensa que não é legal, mas é muito legal. Perceber-se humano, entender que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza da gente, que quando a gente está frágil, né, enfraquecido, é nesse momento que a gente se torna forte, porque essa dependência, essa suficiência... Domingo passado eu estava me lembrando, a primeira lição que eu aprendi na igreja foi: Jesus é o teu único e suficiente Salvador, a suficiência nele para a salvação da minha alma. Então, nessa suficiência, eu preciso me apegar, eu preciso me aferrar, eu preciso como que estar preso a ferros, porque é justamente isso que me faz me tornar um homem forte. Isso. Passar resignadamente pelo sofrimento. O sofrimento não acaba com a gente, ele aperfeiçoa a gente. Ele faz da gente gente de verdade. Gente que tem a característica da alma humana, que é capaz de sofrer, que é capaz de chorar, que é capaz de se angustiar. Isso não dá em pau, isso dá em gente. Isso não dá em poste, isso dá em gente. E gente de verdade é gente humana. Gente que está sensível à dor do outro. Como eu estar sensível à dor do outro se eu nunca passei? Pastor João deu um exemplo do amigo dele que estava chorando a viuvez dele. Ele nunca ficou viúvo. Ele tem compaixão, mas nunca sentiu a dor da viuvez. Não passou por uma. Mas quando a gente passa, a gente se torna sensível à dor do outro, não é? Não que façamos disso um coitadismo ou masoquismo, né? Não, claro que não. Lógico que não. É enfrentar para crescer. Não é enfrentar como um coitadinho acomodado lá no canto. Não. É passar por ele com determinação e dizer: eu vou passar essa tempestade e vou atravessar. Aquilo que faz a águia, né? Sim. Quando a tempestade se fecha, a águia sobe
O avião também faz isso. Sim, vai para cima das nuvens. Acima, né? das nuvens negras, a visibilidade é melhor e a calmaria está lá. Sim. Não se acomoda aqui embaixo, não vou levantar porque ela vai me pegar. Não, eu vou atravessar. Não também com jactância, né? Não podemos ser jactanciosos querendo que aconteça, porque nós vamos vencer. Então deixa que venha. Não, se vier, eu quero estar pronto para vencer e vencer com dignidade. Os apóstolos tinham um conceito estranho, eles dizem assim, regozijai-vos na tribulação. Alegrai-vos. Tira o pé do chão e celebra, porque lá vem tribulação por aí, né? Ou seja, o resultado que a tribulação produz na vida de um homem é crescimento, é amadurecimento, é aprofundamento. Gente, se a gente quer viver, vivamos em profundidade. Lá no livro de Atos, nós encontramos com 2 discípulos assim, e eles se regozijaram por terem se achado dignos de sofrer por amor a Cristo. Sim. Trouxe dignidade a eles. Exatamente, João. Trouxe dignidade. É essa identificação que a gente tem com Cristo. Ele vai falar agora sobre o sofrimento por causa de Cristo, né? Mas tu queria recapitular antes da gente entrar no... Eu queria comentar 2 coisas aqui que não tem nada a ver com sofrimento, mas tem a ver com a qualidade de pessoas, de obreiros que ministram, que caminham. A qualidade. Eu queria ler a versão que eu tenho à mão. Ele começa, o primeiro versículo do primeiro capítulo da 2ª carta, o terceiro, ele diz assim: Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Não é pela minha vontade. Pela vontade de Paulo, ele continuava surrando cristãos. Pela vontade dele, ele continuava arrastando cristãos. Mas ele passa a dizer, pela vontade de Deus. Quantas igrejas, quantos não estamos aqui para falar de ninguém, mas quantas comunidades evangélicas têm sido arrastadas porque o seu líder está vivendo sobre a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Eu assisti essa semana alguém dizendo, aos crentes eu prego, obreiros eu mando, se não obedecem, estão fora. Ou seja, levando a igreja pela sua vontade. E é tão lindo quando Paulo diz aqui, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, não é pela sua. Por outro lado, o outro ponto que eu queria comentar também é a simplicidade de Paulo. Na primeira carta, escrita, registrada, ele diz assim, eu e o irmão Sóstenes escrevemos essa carta para vocês. Nesta 2ª carta, ele diz, e Paulo e o irmão Timóteo. Ou seja, é tão agradável você ter um companheiro. Quem era Timóteo? Timóteo era um menino perto da experiência de Paulo. Mas ele não menosprezou e ele escreve uma carta conjuntamente com ele. Quantos obreiros, infelizmente, têm arrogado, têm humilhado os seus mais novos, os seus obreiros auxiliares, porque eles são os autores da decisão, porque eles dão as determinações, porque eles não combinam, não conversam, e infelizmente tem fracassado aí pelo caminho. E Paulo nos dá uma demonstração, isso para mim é um exemplo muito grande, quando Paulo sutilmente diz, eu escrevi a primeira carta acompanhado de Sóstenes, escrevo a segunda acompanhado de Timóteo, ou seja, eu não estou sozinho nessa batalha, eu busco alguém para estar comigo, eu sou auxiliado por alguém. Como isso é lindo, isso é salutar, isso não tira o mérito. Não tem carreira solo, né? Não tem carreira solo, e nem tira o mérito de Paulo, a carta é carta de Paulo aos Coríntios, mas se fosse mais rebuscada, dizia carta de Paulo e Timóteo, carta de Paulo e Sóstenes, mas Paulo faz questão de colocar incluí-los, né? Incluí-los. Eu acho isso de uma humildade exemplar. Que tenhamos esse sentimento de sempre buscar a companhia e o conselho, a orientação daqueles que estão com a gente. Porque eles também nos são úteis. A carta tem profundidade. E Timóteo estava escrevendo, contribuindo com ele nessa carta. Sim. Exatamente. Estavam ali por perto, né? Estavam ali por perto.
tão generoso, né? Ele abrindo assim, Sim. nessa introdução, ele citando o nome do Timóteo. Sim. E depois reconhecer, ele... né? Reconhecer, isso que mesmo. Que há pessoas importantes que fazem as coisas funcionarem justamente. porque elas estão ali também. Ele está né? comigo aqui também. E depois, interessante, que ele faz essa oração de abertura, né? Entendendo para que essa oração seja entendida depois. Por que eu estou fazendo essa oração? Depois a gente vai entender, né? Como é fundamental, né? Essa oração, ter intercessores, né? Orar, né? Louvar, agradecer, reconhecer, ser agradecido pelos momentos de tensão, de tribulação, né, que nos agigantam. Depois vai o quê? Nos agigantando na vida, né? Colocando-nos debaixo dos nossos pés, né? Um piso mais forte, mais alicerce sólido, né? Mais seguro, né? É bem interessante aqui, né? E é isso mesmo, meu bispo. Quando nós estamos com Cristo, a tempestade que nós passamos, a gente entende, vai ter um momento, a nuvem vai passar, um momento o sol vai aparecer, mas aquele que não tem Jesus, ele não encara essa tempestade dessa forma. Ele se abala, fica impactado, desiste de viver mesmo. Nem todo mundo tem essa sabedoria, né? Peraí, vai passar. Mas se tiver alguém, como diz Paulo, eu vou passar para que no momento que você passar, né? Eu esteja do teu lado segurando a tua mão, te dando força. O versículo 5 que eu tenho a mão aqui diz assim: assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Oh, que bênção. Né? Sim. Esse Consolador. É verdade. Então, no versículo 6, podemos iniciar. Vamos nessa. O sofrimento por Jesus traz cura e salvação para vocês. Se somos bem tratados, recebendo ajuda ou uma palavra de encorajamento, isso também coopera para o benefício de vocês, incentivando-os a prosseguir. Os momentos difíceis de vocês são os nossos momentos difíceis. Quando percebemos que estão dispostos a suportar os momentos difíceis e também a desfrutar momentos agradáveis, sabemos que vocês vão conseguir. Ponto. Vamos devagarzinho. Que coisa linda, né? Cara, às vezes tudo que a gente precisa ouvir é: eu estou contigo. Tudo que a gente precisa ouvir é: o teu sofrimento é meu também. A tua dor também é minha dor. Tudo que a alma da gente precisa é uma correspondência naquilo que está se passando com a vida da gente. Alguém que esteja ali dizendo: eu também já passei por isso, você vai conseguir. Essa palavra de Paulo é uma palavra de encorajamento àqueles que decidem passar pelos momentos difíceis e a não desprezarem o desfrute dos momentos agradáveis. Ou seja, não ficar viciado só em sofrimento, porque a vida não é só de sofrimento. Na vida também tem momentos agradáveis. Tipo assim, se tem uma onda subindo, procure estar no topo dessa onda o máximo de tempo possível, porque a onda vai quebrar. O ciclo da vida é assim. Tem um poeta nosso que diz que a vida é um estica, encolhe, um sobe, desce, um alarga, né? um estreita, afrouxa, um esquenta, esfria. Isso é a vida. A vida acontece nesses movimentos e nenhum desses movimentos deveriam ser desperdiçados por nós. A vida não pode ter imposto sobre ela uma ditadura covarde de bem-estar o tempo inteiro. Ninguém está bem o tempo inteiro, ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém. Se uma pessoa supõe-se estar bem o tempo inteiro, ela está adoecida de alguma forma, porque é impossível.
vivendo as crises familiares que nós vivemos, vivendo as crises econômicas que nós vivemos, vivendo as crises empresariais que nós vivemos, vivendo os conflitos sociais que nós vivemos, as injustiças sociais acontecendo, os conflitos econômicos existindo, vendo gente passando necessidade. Então, não tem como a gente estar bem o tempo inteiro. Que a gente entenda que a vida é assim mesmo. Se a gente não entender isso, a gente fica com uma utopia, uma fantasia, uma história romântica na cabeça de que eu tenho que estar bem a qualquer preço. Uma obrigação de estar bem. Uma obrigação de estar bem. Que é uma tremenda mentira. Sim, João, é uma covardia para a natureza humana. É um absurdo, é uma mentira que nós ditamos para nós mesmos. Dizer que está bem. Agora, quando nós lemos irai-vos e não pequeis, está dizendo que nós somos suscetíveis de ter indignações, sim, aborrecimentos. Todavia, não. Aqui nós vamos encontrar mais adiante, Paulo diz assim, nós nos desesperamos da vida. Ou seja, foi muito grande a tribulação. Foi imensa. Mas, antes ele diz, o consolo está em Cristo. Sim. Não é uma questão de religião ou de apenas crer porque nos foi ensinado. É uma questão de convicção interior, de ter certeza disso, de estar gozando paz. Eu já falei aqui em um programa anterior de um concurso que foi feito sobre a paz e alguém desenhou um quadro lindo com um lago e gansos e marrecos passeando no lago, parecia o quadro da paz. Outro, um quadro lindo, uma fazenda, as nuvens serenas. E o quadro vencedor foi de alguém que desenha um rio, pinta um rio, em uma tremenda cachoeira, barulhenta cachoeira, com um pé de árvore saindo da sua margem perpendicular para cima da cachoeira, e a cachoeira balançando aquela árvore, e um pássaro faz o seu ninho no galho daquela árvore, põe os seus filhotes, e enquanto a cachoeira está balançando, a árvore, talvez correndo risco, ele está lá em cima gorjeando. Esse foi o quadro da paz. Ou seja, a tribulação existe. Agora que você não pode é morrer porque ela está acontecendo. É morrer com ela, é sucumbir com ela, é deixar-se arrastar pela correnteza. Sim. João, eu me angustio, de certa forma, quando eu penso na teologia placebo que tem sido desenvolvida na nossa época, onde há uma proteção exacerbada para que o crente não sofra, para que o crente não passe por dificuldade. E ao invés de trazer cura, traz mais adoecimento para a alma humana. Eu me preocupo com esse evangelho placebo, porque ele não é o evangelho de nosso Senhor. Eu tenho me espantado o tempo inteiro, principalmente nesses 4 ou 5 últimos anos. Isso me apavora como pregador do evangelho, porque parece que o evangelho saiu de moda. Há alguma coisa que substituiu o evangelho, que eu estou aqui nominando de placebo, não é? De uma substituição que não resolve coisa nenhuma, é uma farinhazinha com açúcar, umas cápsulas de farinha com açúcar, que não resolve o problema da natureza humana, porque não leva a natureza humana ao enfrentamento. Parece que aquela coisa de com Cristo tristeza jamais, né? Eu sou crente e não posso sofrer. Pode sim, deve sim, porque isso amadurece, isso fortalece, isso gera dentro de você o impacto de uma natureza resiliente, semelhante à natureza do ressurreto. Nós vamos ler lá na frente, na segunda epístola, Paulo dizendo que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará tantas vezes quantas forem necessárias. Onde está a nossa experiência com a ressurreição? Ela está sendo aniquilada, ela está sendo impedida de funcionar. A gente não experimenta a ressurreição, o espírito da ressurreição, porque está fugindo da morte o tempo inteiro, fugindo do sofrimento, fugindo da sucumbência.
A gente quer a experiência do milagre, mas não quer a doença. Eu quero ser curado, mas não quero ficar doente. Então, assim, eu não tenho experiências com Cristo. Lembra que aquela mulher, quando entra em Samaria, os caras param para ouvi-la, ela diz, eu descobri o Messias, é ele, tarará, né? Depois eles vão lá ter com Jesus, e quando eles voltam, ele diz, mulher, já não é mais pelo que tu disseste, nós mesmos temos experimentado disso, né? É essa experiência que dá solidez a nós. E se eu começo a fugir, a anestesiar minha dor, fugindo de tudo quanto é jeito, né? Fugindo de tudo quanto é jeito. Buscando profecia daqui, buscando montanha da acolá, buscando jejum da acolá, e não enfrento. Estou sempre buscando uma fuga, né? Isso pode ser uma fuga. Essas medidas espirituais pode se tornar uma fuga. Sim, pode se tornar uma fuga. Quando eu vivo dentro dessas rodas, fugindo do enfrentamento. Aferre-se a Cristo, mantenha-se nele, ele que ressuscitou, o Deus que ressuscitou, Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará, e tantas vezes quantas forem necessárias. Esta é a palavra do Evangelho. É isso aí. Nós não estamos aqui fazendo uma apologia ao sofrimento, entendam bem. Você que nos ouve, nós estamos fazendo uma apologia ao sofrimento. Estamos dissertando aquilo que Paulo fala dos sofrimentos que são inevitáveis e que há recurso, a consolação em Cristo, para que nós saiamos dele mais fortalecidos, mais firmes, mais determinados e mais prontos para continuarmos a vida, né? Sim. Olha, os textos que vão se seguir serão tão contundentes nisso que nós estamos falando, João, Sim. que não vai nem precisar da gente justificar coisa nenhuma. Paulo disse que não vai deixar os amigos por fora de tudo que aconteceu para ele. Precisa informar os amigos. Eu preciso informar. Eu preciso dizer para você como a banda toca, né? Como é que a coisa funciona de verdade, né? Isso aí. Vamos lá, amigos. Amigos, não queremos que vocês continuem sem saber como foi difícil passar pelo que nos aconteceu na província da Ásia. Foi tão difícil que chegamos a pensar que era o fim. Sentíamos como se nos tivessem mandado para o corredor da morte, que para nós tudo estava acabado. Mas quando tudo passou, foi a melhor coisa que nos poderia ter acontecido. Em vez de confiar em nossa força ou em nossa capacidade de nos salvar, fomos forçados a confiar totalmente em Deus. Uma ideia nada má, considerando que Ele é o Deus que ressuscita os mortos. E Ele o fez, resgatando-nos da destruição certa. E Ele fará tudo de novo. Nos resgatará quantas vezes forem necessárias. Vocês e suas orações são parte da operação de resgate. Meu Deus do céu. Também não quero que vocês fiquem na ignorância sobre a questão. Agora mesmo posso ver os rostos da comunidade erguidos em louvor pelo livramento que Deus nos deu. Um resgate em que a oração tem um papel fundamental. Meu Deus do céu. Acho que tem material para os próximos blocos aqui. Meu Deus, isso me enche o coração de esperança. Essa narrativa de Paulo, né? E essa expressão dele, né? Fomos forçados a confiar totalmente em Deus. Uma ideia nada má. Nada mais, já que ele ressuscita os mortos. Lloyd, há um momento na nossa vida que a gente vai ser levado a confiar exclusivamente em Deus, sem influência de amigos importantes, sem a minha capacidade intelectual, sem os meus recursos emocionais. Eles vão falhar, eles vão falhar, e nós vamos ser levados a confiar exclusivamente em Deus. E esta ideia não é nada má, porque, como ele disse, esse que ressuscitou Jesus dentre os mortos também fará a nós. Nos ressuscitará
tantas vezes quantas forem necessárias. Essa experiência que cada cristão precisa ter com Deus fará de nós uma igreja forte. Uma igreja forte que influencia de verdade uma sociedade caída. Agora, no ritmo que nós estamos, fugindo das experiências, fugindo dos enfrentamentos, evitando a morte e evitando a ressurreição, nós seremos uma igreja fraca, frágil, exposta, uma igreja raquítica, morrendo de inanição, morrendo por falta de alimentação. Uma igreja forte é resultado de uma igreja que decide ficar e confiar exclusivamente em Deus. A gente vai continuar o comentário, mas a gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Muito bem, gente, estamos voltando para capturar essa experiência fantástica. Pastor João e Lloyd Nogueira, as experiências mais profundas que eu tive com Deus não foram no meio de um culto, foi no meio da vida. As experiências que mais marcaram a minha história não foram as experiências que eu tive no meio de um culto de celebração. Não foi uma mensagem que eu ouvi, foi a experiência que eu tive com Deus naquele momento difícil. Quando Paulo diz, agora que tudo passou, foi a melhor coisa que nos aconteceu. Aquele sentimento de que dessa vez eu morro, não tem mais chance para nós, chegamos a pensar em desistir de viver. Essa pressão que ele passa ali na região da província da Ásia é uma experiência tão dolorosa que um homem experiente como ele chegar a pensar que o fim havia chegado devia ter sido uma experiência traumática. E o que ele faz? Ressignifica esse trauma. Ele foi a melhor coisa que nos aconteceu, porque aprendemos profundamente de Deus nessa experiência de quase morte. Se a gente estiver evitando, né, esse movimento de evitação que essa teologia placebo produz na igreja contemporânea, uma teologia de evitação, 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 a gente nunca cresce. A gente não tem que provocar o sofrimento, mas se ele chegar, que não necessariamente seja nosso convite, a gente precisa aprender a enfrentar. Olha, as maiores fortunas, as mais consistentes fortunas que hoje nós temos no planeta, são resultado de inúmeras falências. Empresários que passaram por falência, João, e não desistiram, estavam resignados, ressignificaram a sua jornada, e ao invés de produzir uma riqueza relâmpago, temporal, produziram riquezas consistentes. A experiência do Honda, que me vem à mente aqui agora, cara, por tantos terremotos que ele passou e a sucumbência da empresa, esse camarada se agigantou. A gente quer viver uma vida de gigante, mas quer comer comida raquítica, né, que leva à inanição. Não pode ser. Se você quer ser uma mulher forte, um homem forte, decida. Se vier uma tempestade, enfrente. Se vier um problema, esteja ali, pronto para resolver. É isso que faz a gente se agigantar. É esse exercício. Chegar a uma conclusão de que aquilo foi o melhor que podia ter acontecido, é resultado de alguém que enfrentou, prevaleceu e superou, ressignificou a jornada dele. Então, eu olho para essa experiência de Paulo e me anima, porque eu não vivo num ambiente de culto 24 horas. Ou melhor, a minha vida se torna um culto. E aqui é que está o diferencial. Quando eu estou vivendo um culto na vida, não num culto público, mas um culto na vida,
sabendo que Deus está ali. Deus não está ali só quando eu estou com minhas mãos erguidas cantando no meio de um culto com os irmãos. Deus estará ali. Essa foi, acho que a última palavra de Jesus antes dele ser assunto ao céu, João. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Capturar isso na nossa experiência é a possibilidade do agigantamento da minha vida, do crescimento exponencial da minha vida. Falando em sucesso depois da tragédia, por que o que não falar dos países asiáticos, a China e o Japão, que são resultantes das maiores tragédias do mundo? Sim. São dos países mais ricos da Ásia. Então, está muito claro isso aqui. Por quê? Porque quando você quer se manter vivo, ressignifica tudo. E dá um novo sentido e vamos caminhar. Muitas vezes somos sacudidos para jogar fora a bagagem que não serve. Para jogar fora aquilo que está só nos pesando. Saímos do outro lado, muitas vezes, só com a roupa do corpo, mas pronto para uma nova jornada. Sim. Pronto para uma nova jornada. Coisas que muitas vezes estão só nos puxando para baixo. Pessoas que estão ao nosso lado apenas para nos puxar para baixo, para nos dar desânimo. E perdemos, não quero falar de morte ou qualquer coisa, mas pessoas que, por alguma situação, saíram da nossa vida, e para nós foi um choque muito grande, foi uma dor, mas foi para nos dar a liberdade de ressignificar a nossa caminhada. Sim, exatamente. É disso que Paulo está falando. Paulo fala que ele saiu dessa tempestade, dessa provação, com a consciência e a fé intactas. Né? E é isso que temos que sair, né, de um enfrentamento assim, consciência e fé intactas. Depois de Oraquilão, Depois de Oraquilão, vem a conversão da Ilha de Malta. Não é? Depois de Oraquilão, vem a conversão da Ilha de Malta. Depois de 40 dias sem sol, sem estrela, sem nada, vários dias de fome, vem a conversão da Ilha de Malta e o sustento gratuito por um ano inteiro. Entendeu? Acontece depois. Depois de uma cobra venenosa picar a mão, vem o reconhecimento de que Deus está ali naquela vida. Ainda tem uma cura para realizar, né? Que é a cura do líder da ilha, né? Do pai. Sim, verdade. Verdade. Cara, tem um detalhe aqui, nessas linhas que a gente leu entre os versículos 8 e 11, tem um detalhe que para mim também faz toda a diferença. Ele diz assim: vocês e suas orações são parte da operação de resgate. Porque ele diz que Deus nos resgatou, né, e nos resgatará tantas vezes quantas forem necessárias. E ele diz que vocês e suas orações são parte da operação de resgate. Ou seja, nesse resgate divino estavam os irmãos da igreja de Corinto e as orações que eles faziam. Era essa participação deles que ajudou a compor a operação de resgate que Deus fez. Paulo está dando a eles a importância que as orações deles estavam tendo quando Deus decidiu resgatá-lo. A gente às vezes pensa, mas Deus não ia fazer? Será que ia fazer exatamente sem intercessão das orações? Eu vou dar uma volta lá quando Jesus caminhava pela Judeia e um oficial ou um soldado estava muito enfermo. Quem resgatou a vida daquele soldado enfermo foi a oração do seu superior a Cristo. Aquilo foi uma oração: socorre meu filho, o meu soldado. Se ele não fala com os discípulos para que os discípulos introduzam a Jesus e ele trate com Jesus, faça uma oração, aquilo é uma oração. Que posso te ser útil? O meu soldado está enfermo e eu quero que você o cure, mandando uma palavra. A oração tem seu poder. A oração intercessória tem o seu poder eficaz. Se ele não tem recorrido a Cristo, sequer a revelação de que aquele homem estava doente ia acontecer, iam sepultá-lo como mais um no meio da multidão. Mas a intercessão,
a oração intercessória, ela tem o seu valor e muda a história na vida de muita gente. E é Deus que volta o nosso coração, né? Para fazer, para orar, para jejuar, para fazer o que tem de ser feito. Sim, né? sim. É isso. Para compor essa operação de resgate. Né? Isso. Isso é parte indispensável para que a operação seja bem sucedida. Né? Vamos lá para o verso 12 agora? Agora que o pior já passou, temos a alegria de informar que saímos de tudo isso com a consciência e a fé intactas e podemos encarar o mundo. Mais importante é estar de cabeça erguida diante de vocês. Mas isso não foi resultado de manobras da nossa parte. Foi Deus que nos manteve voltados para Ele o tempo todo. Olha isso. Olha isso, né? Não tentem ler nas entrelinhas, nem procurem alguma mensagem subliminar na carta. Estamos falando a verdade, de modo claro e sem rodeios, na esperança de que vocês vejam o quadro todo tão bem como já viram alguns detalhes. Queremos que vocês se orgulhem de nós, tanto quanto nos orgulhamos de vocês quando estamos juntos perante o Senhor Jesus. Que bom, que bom. Olha, eu leio esse texto me lembrando de quantas pessoas ficam tentando ler os entrelinhas daquilo que estamos falando. Tem um texto de Freud que diz assim, gente, um charuto, às vezes é só um charuto. Um charuto, às vezes, é só um charuto. Freud não fica tentando entender o que não tem. Freud teorizou tanto que pegaram a teoria dele contra ele, né? Eu quero pegar esse texto aqui e descer lá para o Salmo 115. O que Paulo diz? Não foi com a nossa não foi com a nossa consciência ou com o nosso conhecimento. A gente vai para o Salmo 115. Ele começa dizendo assim, Senhor, que o teu nome seja glorificado e não nosso, porque assim... Não a nós, não a nós. Não a nós, Senhor, não a nós, nas versões mais comuns. Porque assim, aqueles que não te conhecem, não vão questionar onde está o nosso Deus. Ou seja, ele está dizendo, no momento em que tu fores revelado em nossa vida, houver reconhecimento do que esta operação que está acontecendo não é resultado do nosso malabarismo, não é resultado do nosso conhecimento técnico, não é resultado da nossa habilidade, do nosso conhecimento profissional, mas é resultado teu. Aí eles vão entender que tu és Deus. Paulo está dizendo, repetindo esse texto aqui, numa outra forma, mas muito bem claro. E nós não fizemos isso, nós não saímos dessa tragédia por conta da nossa habilidade. E olha que Paulo era um homem habilidoso. Sim. Ele tinha várias formações acadêmicas, universitárias, ele tinha poder, ele foi treinado militarmente, entendeu? Juridicamente, era um cara que conhecia da jurisprudência, da judicatura, e ele resolve baixar a guarda e dizer, não foi por meio do nosso conhecimento que tudo isso aconteceu. Foi pelas orações de vocês e a decisão divina. O mérito não é nosso, é dele. Sim, essa coisa de que foi Deus que nos manteve voltados para Ele o tempo todo, é uma coisa que me enche o coração, João. O Salmo 87, verso 7 diz assim, todas as nossas fontes estão em ti. Todas as nossas fontes estão em ti. Paulo dizer que foi Deus que nos manteve voltados para Ele o tempo inteiro, isso indica a presença de um Deus pessoal. Não de um Deus impessoal, mas de um Deus pessoal, que é capaz de nos manter ligados a Ele o tempo todo. Manter essa conexão. E foi justamente isso que susteve
Paulo e sua equipe durante esse episódio na Ásia Menor, quando o enfrentamento era terrível, a ponto de um cara com a cabeça do tamanho da dele chegar a pensar em desistir, porque não tinha mais alternativa, não tinha mais solução. Quando você estiver passando por um problema que não tem solução, lembre-se, de onde me virá o socorro? Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro não vem do monte. O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus tem suas soluções para os problemas insolúveis. É Ele quem cria. Quanto mais unido a Deus na sua espiritualidade, quanto mais desenvolvida for a sua espiritualidade, mais aumenta o teu nível de percepção sobre as soluções que Deus vem trazendo. Do tipo daquela história que o cara engole a sentença dele que você citava ainda há pouco em off, né? Cara, Deus tem soluções não pensadas, não planejadas, não vem das manobras humanas, vem de uma interferência num resgate divino. Cara, você precisa experimentar isso na sua vida. Isso precisa ser uma experiência sua, não só uma experiência lida, mas uma experiência sua. Uma experiência vivida. Sim. E ela está à disposição da gente. Experimentar o sobrenatural de Deus não é viver de glória em glória surfando na crista da onda. Porque há muita gente aí se ufanando de viver na crista da onda, experimentando o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus não é para ficar esnobando aí surfando, não. O sobrenatural de Deus, ele acontece nos momentos difíceis da tua vida, ou mesmo não nos momentos difíceis. Ele é Deus e fará o que bem lhe apraz. Mas ele ama aqueles que o seguem. Sim. E é por seu amor que ele resgata. Sim. Não foi de graça, não foi só porque ele queria Paulo pregando, é porque ele o amava. Sim. João, nossa experiência com a palavra viva, nossa experiência com Deus, ela não pode estar presa a uma literatura. Me vem à mente agora uma experiência que sua filha mais nova teve quando era menininha, quando ela estava febril, né? A pastora a abraça, ora com ela e a febre passa, e quando ela diz, eu sabia que Jesus curava, mas eu não sabia que Jesus curava. Ou seja, ela tinha uma informação intelectual que Jesus era capaz de curar. Literário. Mas ela não tinha tido a experiência com esse Deus que cura. Então, nós cristãos, para termos consistência, precisamos aprender isso. Sabe, se a gente estiver evitando, a gente vai ter um conhecimento intelectual, literário, mas não experiencial. É essa relação experiencial que faz toda a diferença na vida da gente. Hoje eu sei que Deus provê, porque eu já experienciei a provisão divina quando não havia provisão, quando não havia recurso, eu experimentei o recurso divino. Algumas vezes, mas tem uma em especial que me marcou. Eu vi a mão de Deus trazendo uma resposta no momento em que não tinha resposta. Eu vi o recurso aparecer quando o recurso não existia e eu não tinha mais para onde recorrer. Eu tomei uma decisão uma vez de experienciar, de ter a minha própria experiência com a provisão divina, e eu tinha amigos que podiam me ajudar financeiramente. Era um problema financeiro, eu tinha amigos que podia recorrer, e eu tenho certeza que eles fariam de muito boa vontade, mas eu disse, Deus, se eu tiver que recorrer a um amigo para que essa providência seja tomada, eu vou passar a confiar nos meus amigos e menos em Ti. Então aqui, não é orgulho meu, não é orgulho, mas eu preciso ter uma experiência que Tu me chamaste para esse mistério. E essa providência, ela precisa vir de Ti. Eu não vou me submeter. Se eu tiver que fazer isso,
a partir de hoje tu não pode mais contar comigo para essa tarefa, porque eu não vou mais confiar em ti. E eu citei para Deus um texto que ele citou para mim. Que o soldado que vai à guerra, ele é mantido pelo exército que o arregimentou. E eu dizia, Deus, se eu fui arregimentado por ti, isso não foi um equívoco meu, eu preciso da tua providência. E naquele momento, a providência chegou, sem que eu tivesse que ir pedir ajuda a um amigo. Eu o faria em qualquer circunstância, mas naquela circunstância eu não podia fazer. Aquilo ia bambear minha fé de tal maneira. Eu não tenho orgulho. Eu já pedi ajuda e de vez em quando peço ajuda a alguém quando eu não posso. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho orgulho. Mas naquela situação eu não podia contar com nenhum amigo meu, ou a minha fé ia se desmoronar. E aí a providência de Deus chegou. Uau. Deus sempre terá um cordeiro preso num arbusto qualquer da nossa vida. Isso eu me lembrei quando Abraão e Isaac estavam no cume da montanha, que Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro. E no que ele diz, Deus proverá para si, não é proverá para ti, não é proverá para mim, é proverá para si. Ele ouve um balido e era um cordeiro preso pelo chifre num arbusto. E é esse o cordeiro que vai para o sacrifício. Providência. Jeová Jirê é o Deus que provê para ele mesmo o recurso quando eu tenho uma missão, quando eu tenho uma visão. Provisão é para visão. Amém. E eu preciso aprender a confiar em Deus. E aí não tem jeito, eu tenho que passar por experiências, né? Para sentir na minha pele que Deus é provedor. E nós vamos andando por aqui. Eu já contei né? aqui alguns moços lá da minha terra, mais novos do que eu. Os 4 deles saíram para evangelizar. Atravessaram um lago. E o lago estava fundo. Uhum. E uma tempestade se abateu sobre a canoa e afundou. Sim. E eles começaram a boiar. E um deles disse, diz a minha família que eu fui. E o outro disse, quem é o teu Deus? Tu estavas indo trabalhar para quem? Nós estávamos indo fazer o serviço para quem? Solta os pés. E ele soltou os pés e a água deu a cintura. Os 3 ficaram ali de pés com água na cintura. E eu conheço aquele lago desde a minha infância e lá não tem nenhuma crua, não tem nenhuma montanha no meio do lago. Deus criou uma coroa ali, uma né? coroa ali exatamente para socorrê-lo. Olha. É isso que acontece. E acontece. O sobrenatural de Deus está aí o tempo todo. Ele é dono da natureza. Deus é Deus e a gente precisa ter essa experiência não intelectualizada. Se isso não vazar, se isso não escoar, se isso não romper o nosso coração, a gente não vai encontrar suficiência em Deus. A gente vai ficar com informações, mas não com essa marca na história da nossa vida. Hoje eu sei que Deus é Deus porque eu experimentei a divindade na minha vida. Glória a Deus. Essa é a história, porque Paulo tinha a experiência de ter se encontrado, falado com ele, e depois confirmado por Ananias, né? O Jesus que te apareceu no caminho também foi lá em casa. Ou seja, cada um na sua experiência. Viver, nascer num lar cristão é gostoso. Aprender aquilo que nos é ensinado é gostoso. Mas nada vale se a nossa experiência não for pessoal. É apenas um contexto que aprendemos para viver a vida. Nada tem valor se nós não tivermos a experiência pessoal, esse contato, essa entrega, essa decisão, esse momento. E muitas vezes ele só aparece quando somos atribulados, como diz o caboclo, aperreado para acontecer. É Deus manobrando tudo, é criando o cenário, criando o enredo, é Deus estabelecendo o movimento da vida, né? Trazendo para nós
tantos sentimentos, né, que durante o sofrimento, a tempestade, eu passo por muitas provações na minha vida. E em cada provação, sentimentos que eu nunca nem conhecia na prática, na experiência, mas eu estou descobrindo. Sim. Estou me descobrindo como é que eu sou, que cristã eu sou diante daquele sentimento, né? Dessa estrada nova, desse caminho novo que se abriu em minha vida. Eu estou ouvindo vocês falarem, eu estou levando isso para dentro da minha vida, né? Provando de sentimento, de choro que se mistura com alegria, com dores, coisas assim, coisas que eu desconhecia. Ouvia falar, quando alguém contava sobre algum tipo de sofrimento, de aflição que estava passando, né, que pessoas que chegam e dizem, Loide, estou passando por isso na minha vida. Eu digo, amiga, eu nem imagino como você está passando por isso, mas o meu testemunho, quando eu passei por isso, né, que você está passando, foi dessa forma, ou está sendo dessa forma. Porque hoje a gente nem diz mais, eu imagino. Não, eu não posso imaginar como é a tua dor, a dor dele, não. Porque cada um é nível, grau diferente. Mas essa aflição, essa dor que passa, isso, nos agiganta. Sim. Nós saímos dali realmente maiores. Sim, e olhamos para trás dizendo, olha, de quão grande dor o Senhor me livrou. Me livrou, exatamente. É a nossa experiência que dá consistência, não? A gente vai ali, tomar um café e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta, quarto e último bloco da nossa programação e hoje, dia 16 de fevereiro, terceiro domingo do mês de fevereiro, e nós estamos aqui a todo vapor nesse café maravilhoso, né, João? Café da manhã aguardando você, que ainda dá tempo de passar por aqui. Enquanto isso, a gente está deixando a coisa correr, os abraços, a conversa, a comunhão, está acontecendo. Sim. Você já me preparava para não perder no próximo, se não dá para vir nesse, né? A cada terceiro domingo, um café acontece aqui na Igreja da Colheita. Né? Sim, estamos reunidos para comunhão, para um bate-papo, uma conversa boa, e você é nosso convidado. Como disse o pastor João, todo terceiro domingo nós estamos aqui esperando por você para tomar esse café com a gente, né? Bom, nós estamos aqui galopando pela segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 ainda, né? Já temos visto tantas coisas boas, Paulo abrindo seu coração, contando dos episódios pelos quais ele passou, estando em apertos, em apuros na região da Ásia Menor, na província da Ásia, né? Passa por dificuldades, daqui a pouco ele vai falar das dificuldades de Éfeso. Na verdade, é a carta do desabafo, né? Paulo vai contar os episódios. Esta parte, né, essa epístola segunda, é uma epístola que eu me identifico muito pessoalmente com ela, porque Paulo revela sua humanidade, a mais crua humanidade. Aqui a gente não tem a sensação de ver um herói, não é? Aquele homem emblemático, mas ver um homem que passa pelas dificuldades que todos nós passamos, umas piores, outras menos agressivas, mas dificuldades que nós estamos passando. E ele mostra o segredo de ter prevalecido, conta-nos o segredo de ter prevalecido sobre todas essas dificuldades que ele passou ao longo da sua jornada apostólica. Não era um apóstolo de cadeira de ouro, era um apóstolo de pé no chão, de dedos que tocavam o solo, empoeirados, e isso me interessa muito, porque identifico-me também na minha natureza humana diante de todos os desafios, que nem consigo comparar com os de Paulo, mas também enfrento meus desafios, minhas dificuldades, e isso me dá a sensação de que, cara, eu estou vivendo uma vida cristã normal. Como dizia o mestre Watmani, estou vivendo uma vida cristã normal.
Vamos avançando aqui, Lloyd. Vamos. Versículo 15 agora, não? Versículo 15. Certo da boa acolhida por parte de vocês, eu havia planejado 2 visitas. Passar aí a caminho da província da Macedônia e outra vez na viagem de retorno. Então, poderíamos fazer uma festa de despedida quando vocês me enviassem para a Judéia. Esse era o plano. Agora, vocês me acusam de ser descuidado com a minha promessa porque o plano não se cumpriu? Acham que tenho 2 palavras, um sim volúvel no momento e um não volúvel no minuto seguinte? Pois bem, vocês estão errados. Tento ser verdadeiro com minha palavra, quanto Deus é com a dele. Nossa palavra a vocês não foi um sim descuidado, anulado por um não indiferente, como poderia ser. Quando Silas, Timóteo e eu proclamamos o Filho de Deus entre vocês, vocês tiveram de escolher entre um sim e um não? Por acaso não foi um sim claro e seguro? Seja o que for que Deus prometeu, tem a marca do sim de Jesus nele. Isso é o que pregamos e oramos, o grande amém e o sim de Deus, e o nosso também. Sim, inequívoco. Deus nos afirma, certificando-nos em Cristo, pondo o seu sim dentro de nós. Pelo seu Espírito, ele nos marcou com a sua eterna garantia, o início certo para o que ele está disposto a realizar. Vamos dar uma paradinha aqui. João, ao longo da vida, a gente se depara com situações com uma certa semelhança. Pessoas que tentam julgar nossas intenções, sem, no entanto, conhecer nossas mais legítimas intenções. Pessoas que se dão ao desfrute do imaginário como se nós nos tornássemos devedores quando nós não temos dívida nenhuma. Quantas vezes fomos julgados? Digo nós mesmos, eu, você, Lloyd, Diogo, quantas vezes fomos julgados? Quantas vezes fomos difamados a partir da imaginação das pessoas? O nosso imaginário ele é muito sofisticado. A gente cria histórias na cabeça da gente que não existem. São fantasmas que de verdade não existem, mas a gente cria. É esse poder criativo da imaginação humana. E Paulo está dizendo, cara, vocês estão criando uma história, não é? Afirmando uma coisa que não é verdadeira. Tipo, vocês estão duvidando do nosso sim, duvidando da nossa palavra, achando que fomos negligentes. Não há negligência em nós. Se fomos impedidos, impedidos fomos. Não é que nós não quiséssemos assumir essa palavra, que fomos impedidos de fazê-lo. Eu vivo para isso, dizia Paulo, para caminhar entre vocês. De repente eu me projeto para estar aí, e não é possível. Vocês não podem me julgar por eu não ter chegado aí com vocês. Entendam que eu vivo a serviço de Deus e Ele me leva para onde quer. Então não foi possível estar com vocês e não me tenham por irresponsável. Não me tenham por irresponsável por ter abandonado vocês. Entendam, preciso entender que eu sou sincero no que digo. Eu sou servo de Cristo e zelo pela minha palavra como Deus zela pela dele. É isso aqui que Paulo está dizendo para eles. Por favor, não me tenham como irresponsável. Sim, para que Paulo reclame disso, João, devia estar um zum na igreja, um zum entre as pessoas, supondo coisas. A suposição é uma das coisas mais perigosas que a gente adota para a vida da gente, é estar supondo que está acontecendo alguma coisa. E isso gera tanto desconforto para relacionamentos saudáveis. Assim, se tem dúvida, pergunta. A suposição é uma tragédia, porque se a gente se vê inseguro numa situação determinada,
essa insegurança pode projetar fantasmas terríveis. Olha, o que acontece quando os discípulos estão lá no barco, no mar da Galileia, e Jesus vem andando sobre as águas. O grito que eles dão é um fantasma. É um fantasma. Ou seja, essa condição fantasmagórica que a nossa imaginação cria é uma situação desastrosa. Porque eu posso estar julgando uma pessoa de uma coisa que ela não tem absolutamente culpa de coisa nenhuma. Como Paulo está fazendo apologia, eu não tenho culpa, cara. Se eu não pude ir, não pude ir, não deu para eu ir. Não é que eu não quisesse, não é que eu não tivesse planejado. É que é Deus quem nos desloca de lá para cá, de cá para lá. É Deus quem coloca pessoas na nossa história. Eu me lembro que Jesus está indo curar a filha de Jairo e no meio do caminho, a pressa, né, de Jairo já está ali apressado porque a menina está... Aí entra uma mulher, aquela mulher do fluxo de sangue. Interrompe a caminhada. Interrompe a caminhada. Jesus se detém ali um pouco mais. Eu não sei o que Jairo pensou, o que Jairo sentiu, se Jairo tentou arrancar aquela mulher de lá, mas o fato é que aquela mulher deteve Jesus por mais algum tempinho antes dele se deslocar para o movimento para a filha de Jairo, né? Então, assim, há coisas que acontecem que fogem do nosso controle. A Maria julga Jesus quando não chega em cima da doença de Lázaro. Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A gente já mandou te avisar faz 3 dias. Sim, exatamente. A tua demora fez com que meu irmão morresse. E não era tão distante, é que Jesus tinha outras coisas para fazer. Ou seja, não estava no querer. E muitas vezes nós queremos que as pessoas nos sirvam de acordo com o nosso querer, não de acordo com a possibilidade deles. Vocês já passaram por isso? Já sim, João. Pessoas que exigem da gente aquilo que eles precisam e não aquilo que nós podemos dar. É isso que Paulo está falando. Estava exigindo dele aquilo que ele não podia dar e por isso estavam taxando de ruim, já fomos taxados de ruim, de irresponsável, de não querer, de não fazer conta. Sim. Isso já aconteceu comigo e não foi só uma vez. João, as pessoas esperam de nós quase sempre aquilo que a gente não pode dar, aquilo que não está em nós. E esta comunidade, nesse momento, eles estão cobrando de Paulo uma presença, porque Paulo acostumava a escrever, dando instruções. E tem instruções, tem carta que eles não receberam, não estavam de acordo com a instrução. Então, ele dizia, Paulo de longe fala de um jeito, mas eu quero que ele venha aqui pessoalmente, dar instrução aqui, falar aqui na nossa cara instruir, né? Aqui para a gente. Falar de longe é fácil. Não tem esse negócio? Claro. Fulano falando de longe é fácil, mas deixa ele vir aqui. Aí, Paulo, depois, nos versículos a seguir, que vem à frente aí, ele vai dizer, quer saber agora a razão por que eu não fui? E só escrevi a carta, aqui ele vai dizendo. Eu não fui, ele vai dizer, foi bom para mim e para vocês, então eu só enviei a carta. Muito interessante esse desfecho aqui. O Deus que sabe de todas as coisas, que coordena, que caminha na direção de cada um, não permitiu que Paulo fosse, porque era exatamente isso, eles estavam tentando desmascarar estavam tentando Paulo. Confrontá-lo, e ele disse, eu não fui em benefício de vocês, eu não queria me indispor com vocês. Havia pessoas aí que iam me peitar de cara a cara e eu não podia perder a minha identidade cristã por conta de um indivíduo desse. Então eu não fui, foi muito bom de eu não ter permitido ir. Eu estou mandando a carta dizendo para vocês, é assim, assado. Tem exatamente isso. Bom, seja o que for que Deus prometeu, tem a marca fechar do o capítulo, né? Vamos lá. Versículo 23. Pois bem, vocês estão preparados para saber a verdadeira razão porque não os visitei em Corinto? Tendo Deus por testemunha, o único motivo foi que eu quis poupar vocês da dor. Foi por causa da minha consideração por vocês. Não fui indiferente nem manipulador. Não somos responsáveis pelo modo segundo o qual vocês vivem a fé.
Não nos comportamos como inspetores, e sim como companheiros, trabalhando com vocês num ambiente de alegre expectativa. Sei que vocês permanecem firmes por sua própria fé, não pela nossa. Oh, caramba, que bom, hein? Viu? Sim, essa clareza, eu costumo dizer que todo agente discipulador, ele tem uma missão. A missão é independer um novo discípulo dele e fazê-lo mais dependente de Deus. Se, ao discipular alguém, se ao instruir alguém, se um pastor, se um apóstolo, se um mestre faz das pessoas mais dependentes dele do que de Cristo, esse líder está adoecido. E adoecendo outros. E adoecendo outros, João. É lamentável, mas isso está acontecendo muito, ou tem acontecido muito em nossos dias. Líderes que preferem ter milhares de discípulos ao seu serviço e se apresentam com aquela multidão que vão seguindo para dizer: eu sou forte, eu sou poderoso, eu tenho poder, a minha igreja é grande, eu tenho tantos pastores que me seguem, que cuidam comigo do rebanho, mas a palavra é a minha. Você citava ainda há pouquinho o exemplo de um apóstolo que dizia que o obreiro lá... Para crente ele prega, para obreiro ele manda. Manda, eu vi isso. Qual é o poder de mando que há na gente sobre a vida dos discípulos de Jesus? É porque os discípulos são nossos, não de Jesus. Pois é. Se estão comigo, eu oriento. Se não conseguem caminhar na direção, não sou eu quem vai meter a taca, não está caminhando na direção. Quantos já estiveram conosco e não conseguiram caminhar conosco? Outros, caminhando conosco, decidiram tomar o seu rumo, estão caminhando e indo muito bem. Quantos começaram conosco nesses 20 anos? Sim. Estão caminhando bem a sua caminhada. E a gente não esteve preso ao nosso cabresto. Sim. E jamais faremos isso. E é o que Paulo está dizendo aqui. Eu não fui lá para não criar situação ou dependência, para não chegar e ser um dominador entre vocês. Eu quero que vocês cresçam. Desenvolva a fé. Desenvolvam a fé de vocês. João, essa fala, não nos comportamos como inspetores e sim como companheiros. Tremendo, né? Trabalhando com vocês num ambiente de alegre expectativa. Sei que vocês permanecem firmes por sua própria fé, não pela nossa. Inspetor? Sim, inspetoria, João. Ou seja, pessoas que andam inspecionando a vida dos outros. Não estão ali para deixar os outros livres, mas eles trabalham como... meu Deus, como é que é o nome daquela figura? Um capataz. O capitão do mato. Capitão do mato, na vida das pessoas. O responsável pela senzala. Exatamente. João, essa não é a missão daqueles que trabalham no Evangelho de Jesus. Deus não nos fez inspetores da vida de ninguém. Ninguém. A gente está ali para servir de companheiros de jornada, facilitadores da jornada dos outros. Infelizmente, está acontecendo hoje numa das grandes igrejas de uma grande denominação no nosso país. Um pastor subordinado usa, isso está nas redes sociais largamente comentado, usa o recurso que está entrando na congregação para consertar o telhado da igreja que está caindo. Como ele não deu ciência, antes de fazer porque era urgência, ele não deu ciência ao chefe geral, ele o suspendeu. Isso está criando um rebuliço com a possibilidade desse chefe ser expulso ou ser encostado da igreja por conta desse mando. Não vou dizer desmando, desse mando absurdo. Sim. Isso é real, está acontecendo agora, nessa semana. Sim, essa coisa da manipulação da vida dos outros, João, isso é um absurdo dos absurdos. Nós fomos chamados para libertar as pessoas, não para escravizá-las.
A proposta do Evangelho é ensinar as pessoas a serem livres, não colocar cabresto sobre elas, ter essa atitude de inspecionamento da vida delas. Lá no sítio, nosso sítio lá em Viana, há uma passarinhada linda. E eu fico olhando e pensando, eu podia ter vários na gaiola. Mas eu prefiro que eles estejam livres cantando, voando, há muita fruta, eles comendo fruta e fazendo algazarra. O periquito lá, mais de 100 periquitos que fazem algazarra comendo manga, comendo fruta de paparaúba e outras frutas que tem lá. Eu prefiro tê-los voando. Todos soltos, cantando. Se alimentando do que tem ali, do que preso em uma gaiola bem perto para ouvir o solo uno dele. E essa deve ser a atitude. Eu não estou falando isso com preciosismo. Estou falando isso que sento no meu coração. Eu não tenho uma gaiola com um pássaro preso lá dentro. Mas eu amanheço o dia e vejo lá na área lá, todo tipo de pássaro. Eu bem te vi, é a beija-flor, é o fogo-pagô, é o periquito, até o sabiá. É muito melhor tê-los voando e se alimentando do que preso numa gaiola e eu tenho que dar a ração dele. Ter um macaquinho e a banana sagrada dele lá no pé é melhor do que tê-lo acorrentado num poleiro na minha casa. Né? Pois é. Infelizmente está se fazendo isso no ministério. Infelizmente está acontecendo no ministério. Sim. Pastores, líderes... João, essa não é a única razão, mas não é uma das razões de que a igreja no Brasil cresce tanto, o proselitismo que se faz, a igreja cresce tanto, mas influencia tão pouco. Porque cresce de gente infantil, gente que não anda por sua própria fé. O justo viverá por sua fé, o justo viverá por sua fé. A gente precisa ensinar os justos a andarem por sua própria fé. Já que você está falando nisso, eu lembrei de ouvir há pouco de uma palestra de alguém dizendo: a proporção que o evangelho, os evangélicos aumentam no Brasil, diminui a sua influência. Quando há avivamento, a vida cristã diminui a inadimplência, diminui a corrupção, diminui o índice de violência. Então aumenta no Brasil o número de evangélicos e aumenta o número da corrupção e aumenta o número da violência e aumenta o número da inadimplência. O que está acontecendo de errado? Talvez seja exatamente o domínio e não a liberdade. Manipulação, controle, inspecionamento, não? A coisa está feia. E a igreja no Brasil precisa acordar. Dormir em berço esplêndido não é uma boa opção para nós. A gente precisa acordar. Acordar sem revolta, né? Sem estar revoltado com as coisas, né? Propondo um desigrejamento, o afastamento das congregações. Não há necessidade disso. Mas é necessário que a gente acorde. Porque se há um manipulador tentando controlar e conduzir a vida da gente a seu bel prazer e não ao prazer de Deus na proposta do Evangelho, mas se há um Evangelho que não muda a vida das pessoas, mas manipula, controla a vida das pessoas, foge desse Evangelho. Mas há muita gente séria. Alguém me perguntava sobre essa gente que não é séria pregando o Evangelho, e eu dizia que, para mim, há mais gente séria pregando o Evangelho do que essa gente que não é séria, inconfiável. É que eles são muito barulhentos. E esse barulho parece que aumenta a nossa percepção e a gente acha que tem mais gente desalinhada com o Evangelho do que gente alinhada. Eu acho o contrário. Eu acho que tem mais gente alinhada com o Evangelho do que gente desalinhada. É que esses desalinhados são barulhentos demais. Eles fazem um barulho tão grande que dá a sensação para a gente que o número deles é tão grande. E eu acho que não é tão grande assim. Já disse Jesus, os filhos das trevas são mais audazes do que os filhos da luz, né? Sim, sim. E eu acho que isso assusta, né? E dá essa ideia de comparação, né?
Porque alguns ganham notoriedade na sua loucura e parece que a notoriedade tomou conta de tudo. E não tomou, não. E não tomou. Ainda tem muita gente séria, tem muitos pastores sérios, né? Que estão pregando o evangelho de verdade. Sim. Cada um com a sua própria escola, é verdade. Com a catequese que foi formado, é verdade. Uns com mais clareza, outros com menos clareza. Mas a verdade é que estão de boa intenção. Estão fazendo a coisa direitinho, né? Com suas limitações, mas estão fazendo. Então, esse número para mim é maior, de gente bem intencionada que de verdade está pregando o Evangelho, que está ensinando de verdade sobre Jesus, que está pregando o reino falando de Deus. Com clareza, falando com transparência, com clareza, verdade. Sem subterfúgios. Isso. Como Paulo, bem aqui, eu vou ler esse início do capítulo 2, bispo. Ah, terminou? Terminou, estamos chegando no finalzinho. Eu ia amar terminar com isso aqui que Paulo diz. Foi por causa disso que eu decidi não fazer essa visita. Sim, porque o pau ia quebrar aí, né? Eu estava muito chateado com vocês por causa dessa loucura que vocês enfrentaram. Gente, nós estamos chegando mesmo ao final, é o último minuto do nosso programa. Eu, particularmente, quero agradecer muito o carinho de todos vocês que estão nos acompanhando aqui pela Rádio 92.3 e também pelo YouTube. Durante o curso da semana estão tocando aí na nossa programação. Obrigado pelo carinho, pela confiança, pelo respeito que vocês têm devotado ao Evangelho que temos ensinado e temos também desnudado a nossa alma para falar de Jesus e sobre a sua palavra. Muito obrigado e eu desejo só um domingo feliz, né, João? E nós convidamos vocês a participar conosco hoje à noite, a partir das 18h30. E orem por nós para que Deus nos dê a humildade e a graça de nunca sermos hipócritas naquilo que estamos fazendo e falarmos de fato aquilo que estamos vivendo. Sim, sim. Shalom Que seja vocês. assim. Que a nossa boca seja a boca de Deus para o coração dos nossos irmãos. Boa semana a todos vocês.